10h44 é hora de saber o que andam aprontando. Mentira, né? Os nossos candidatos a prefeito. Bruna Barbosa sempre acompanhando aí as agendas, sempre nesse horário aqui no Band News São Paulo para trazer um resumão também. Fala aí, Bruna, bom dia. Bom dia, Ivan, bom dia para todos os ouvintes. Bom, hoje não tem como a gente começar diferente sem citar a pesquisa Ibope de ontem, a primeira de intenção de voto após o início da campanha eleitoral em rádio e televisão. E temos um empate técnico agora entre Celso Russomano e Bruno Covas. Nesses números divulgados ontem à noite, o candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Republicanos, Celso Russomano, oscilou de 26% para 25%. Já Bruno Covas passou de 21% para 22%. Então, essa diferença que temos entre eles, 22% e 25%, caracteriza um empate técnico. E falando de Celso Russomano, ontem... Só rapidinho, antes, é só para frisar que esse também é a primeira pesquisa depois que começou o horário eleitoral, né? Isso, em rádio e televisão. Isso. E, bom, pela margem de erro, tá e acompanhando também os outros levantamentos, né? Sempre apontando empate técnico entre os dois. Desculpa. É isso, não, imagina, ó. Vamos falar do Celso Russomano, que ontem participou de um encontro com motoristas de aplicativo em um sindicato que representa a categoria e prometeu estabelecer uma harmonia entre esses motoristas e os taxistas. O que eu coloquei lá no sindicato dos taxistas foi o que a gente discutiu hoje, para que todos trabalhem em harmonia. Os motoristas com aplicativos e os taxistas. É isso que nós vamos construir. Já o candidato à reeleição pelo PSDB, Bruno Covas, cumpriu uma agenda na Zona Sul, falou sobre mobilidade. Prometeu uma reorganização de linhas de ônibus para reduzir o tempo do paulistano no transporte público. Não apenas dando mais qualidade com novos ônibus, mas também reorganizando as linhas, ampliando em mais de 420 quilômetros de ruas que hoje não passam ônibus na cidade de São Paulo. O candidato à prefeitura pelo PSOL, Guilherme Boulos, subiu de 8% para 10% nessa pesquisa do Ibope. Ele visitou uma obra na zona leste da capital, citou programas de assistência como Bolsa Família e prometeu foco na área da habitação. Não podia ser diferente. Construir moradia popular vai dar casa para quem precisa, vai dar emprego na construção civil para quem trabalha, vai gerar mais. Essa parte da moradia, para mim, é uma questão de honra. Bom, ontem foi dia dos professores. Márcio França conversou com algum deles, com docentes na sede do partido que fica na Zona Sul. Ele se manteve com os mesmos 7% nessa pesquisa do Ibope e prometeu um convênio entre a prefeitura e universidades estaduais. Pessoas se formam pela USP em qualquer bairro da cidade. Nós fizemos vários polos quando nós estivemos no governo de São Paulo e a gente quer fazer isso na prefeitura inteira, por toda a cidade. Os 4 mais bem colocados, Celso Russomano, Bruno Covas, Guilherme Boulos e Márcio França, apesar dessas variações, eles se mantiveram e tem sido assim quase que desde o começo das pesquisas de intenção de voto, né, Ivan? Eles lideram. Só que ainda temos muitos outros candidatos, 7 outros candidatos, e aí algumas movimentações aconteceram, como com o Gilmar Tato, que é o representante pelo PT, que subiu de 1% para 4% nas intenções de voto, então teve aí um salto expressivo após o início da campanha eleitoral em rádio e televisão. Ontem ele participou de uma caminhada em Taipas, na zona norte da capital, e disse que vai conceder passe livre no transporte público para todos os desempregados, se for eleito. Nós vamos dar um ônibus gratuito para os desempregados, um ônibus gratuito para aqueles que precisam fazer exame, para aqueles que têm uma consulta médica. Arthur Duval, do Patriota, conhecido como Mamãe Falei, também subiu um pouquinho no Ibope, de 1% para 2%. Já Vera Lúcia, do PSTU, caiu de 2% para 1%. E por falar nela, a candidata ontem concedeu entrevista e aproveitou o dia do professor, assim como Márcio França, para falar sobre educação. Ela criticou a ausência de reconhecimento aos educadores, diz que pretende oferecer melhores condições de trabalho e valorizar os profissionais da educação pública. A gente não vai colocar aqui uma sonora, né, a voz da Vera Lúcia, porque ela não conversou com os jornalistas nesta agenda. Falando de outros números aqui do Ibope, Joyce Hasselmann, do PSL, Andréa Matarazzo, do PSD, Orlando Silva, do PCdoB, Levi Fidelix, PRTB,
Marina Elou, da Rede, Felipe Sabará, do Novo, empatados, 1% de intenção de voto cada. Antônio Carlos, do PCO, não pontuou. Brancos e nulos passaram de 20% para 17%, os indecisos de 8% para 7%, o que prova que, querendo ou não, a campanha no rádio e na televisão faz um pouco de diferença, Sim. né, Ivan? E quando você pega aquela que não é estimulada, né, que é simplesmente você pergunta em quem vai votar, os primeiros levantamentos apontavam ali 60% não sabe ou não vai votar ninguém, né? Então, na que não é estimulada, depois da campanha, ela vai diminuindo esse número, as pessoas vão escolhendo os candidatos e tudo, né? E faz muita diferença mesmo. 1.001 eleitores, né, ouvidos na capital paulista. Sempre bom também fazer as comparações de levantamentos de mesmos institutos, né? Não adianta a gente pegar aqui esse segundo levantamento do Ibope, comparar na pesquisa e tal, cada um tem uma metodologia diferente. Aliás, se você quer saber mais sobre a pesquisa, você pode acessar lá a Justiça Eleitoral e conferir. Essa daí está publicada com o número 01432/2020, um nível de confiança de 95%. E aí tem até esse cenário do segundo turno também, né? Nessa do Ibope, um possível segundo turno entre Covas e Russomano, que aponta um empate técnico mais ainda do que no primeiro levantamento. 40% dizem que votariam em Covas e 39% em Celso Russomano. Tá apertado. Muitos candidatos, mas uma eleição apertada, né? Por enquanto, a única coisa que, a princípio, as pesquisas mostram é que sim, teremos um segundo turno, né? É muito pouco provável que o candidato vença em primeiro turno, como foi na eleição passada, que o João Dória levou a Prefeitura de São Paulo no primeiro turno. Isso não deve se repetir, devemos ter aí um segundo turno, segundo esse Ibope, como você disse, entre Celso Russomano e Bruno Covas. E com esse segundo turno, lembra a todos os ouvintes também que dia 19 de novembro tem debate marcado já na tela da Band, todos os candidatos de acordo com isso, é claro, participa quem estiver nesse segundo turno, mas já temos uma data marcada aqui num debate com todo o grupo Bandeirantes de Comunicação. Se me permite falar mais um pouquinho... Sim. Uma bomba e uma bucha que vai ficar nas mãos do próximo prefeito é o carnaval. Porque o prefeito de São Paulo, atual prefeito Bruno Covas, teve uma reunião com o prefeito de Salvador, ACM Neto, e eles já bateram martelo que só vão divulgar uma data do carnaval após a vacina. E aí não é especulação não, viu, Ivan? Em dezembro pode ser que comece. Não, quando esse calendário estiver imposto, quando as pessoas estiverem sendo vacinadas. Olha, então... Quando surgir a vacina. Exatamente. Então, assim, vamos ter a vacina tal, 1 ou 2 doses, quanto tempo precisa para todo mundo estar minimamente imunizado, para que tenha uma segurança para ter a festa. Só aí vão bater o martelo para essa data de carnaval. Deve haver um alinhamento, no mínimo, entre 3 cidades, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, porque é importante que os carnavais sejam alinhados nesses locais, e já se sabe também que não vai ser em junho por causa das festas de São João no Nordeste. Então o carnaval, por enquanto, está cotado ou para o final de maio ou o começo de julho. Começo de julho um pouco mais forte, porque tem um feriado, 9 de julho cai numa sexta-feira, dependendo, faz aquele bem bolado, o carnaval precisa, né, de uma certa logística, então pode ser que seja uma boa data, se tiver vacina, é claro. Vamos seguir acompanhando. Tem uma data que essa já está marcada, dia 19 de outubro, próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, Bruna Barbosa aqui no estúdio para trazer mais notícias da corrida eleitoral. Mas antes dela tem o quê? O final de semana, né, Ivan? Sim, tá sextou, né? sextou. Bom fim de semana para você, para todos os ouvintes. Até segunda. Valeu, Bruna. Até segunda.